Tão providencial essa canção para nós hoje. Dá-me, meu Deus, dá-me água viva. Dá-me, meu Deus, da água viva. Dá-me, Senhor, dá-me, Senhor, da água viva. Dá-me, meu Deus, dá-me, meu Deus, da água viva. Você já pôde perceber o quanto uma pessoa na hora da sua necessidade fica fácil? Você já parou para pensar que a nossa necessidade nos torna fáceis? Por isso que é tão fácil a gente se corromper diante do dinheiro quando a gente precisa dele. Por isso que é tão fácil a gente se corromper à sedução do outro quando nós estamos carentes. Existem pessoas que têm o dom de nos seduzir. E aí, eles vão nos seduzir de acordo com a nossa necessidade. Esse evangelho que eu vou ler, que eu vou proclamar, ele se passa por volta do meio-dia. Quase o mesmo horário que nós estamos agora. Por isso nós temos uma oportunidade ímpar de viver agora a atualização dessa palavra na nossa vida, porque também nós estamos num dia quente, com necessidade de água, de sede, de palavra, com necessidade de tantas realidades que hoje pudessem aliviar as nossas ansiedades. Abra a palavra de Deus comigo no Evangelho de João, capítulo 4, São João, capítulo 4. E eu gostaria que você não só ouvisse essa palavra, mas que você se colocasse nesse diálogo com Jesus. É o diálogo de uma mulher, não importa, mesmo sendo homem, você se coloca nesse diálogo. Porque a palavra de Deus acontece de fato na nossa vida no momento que nós a incorporamos, em que a gente diz, essa palavra é minha, eu sou o personagem dessa palavra. Deus continua falando a mim do mesmo jeito como falou a esse personagem há tantos anos atrás. Isso é cristianismo. É você agarrar a parte que lhe cabe dessa história. Digamos que nós também estejamos à beira de um poço e Jesus chega para conversar conosco. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe de Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu um judeu, me pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Tu sabes muito bem que os judeus não se dão conosco. Jesus respondeu-lhe e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como atirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele o próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer um que beber desta água, voltará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama lá o teu marido e volta aqui. A mulher respondeu e disse envergonhada: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chamará Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Jesus disse-lhe: eu sou eu, o Messias, que agora fala contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é palavra da nossa salvação. Essa mulher é encontrada, talvez num momento em que o corpo mais necessite de uma pausa, de um cuidado especial, porque o meio-dia representa justamente a divisão daquelas tarefas que o meio-dia está aí para nós, para nos separar daquilo que fizemos pela manhã, para aquilo que nós fizemos pela tarde, vamos fazer pela tarde. Veja bem que significado bonito tem isso nesse encontro para essa mulher. Poderíamos dizer que na vida passada dessa mulher estava toda esta manhã. Todas as horas transcorridas desta manhã, na metáfora do meio-dia que se foi, os 6 maridos, a vida irregular, tudo aquilo que havia sido irregular na vida daquela mulher, simbolizada neste tempo que já passou, e agora o momento é de cansaço, porque aquele que viveu o cansaço da manhã, quem sabe de uma manhã sem muita esperança, agora se senta na beira de um poço para buscar uma água, para se recompor, para beber de uma promessa que o pai Jacó havia deixado. Uma promessa e uma esperança ao mesmo tempo, meio-dia significando na vida dessa mulher o tempo que já foi. E o perigo de fazer da tarde um prolongamento da manhã. De fazer da tarde uma repetição daquilo que nós entendemos como possibilidade. O risco de fazer do presente a repetição de um passado que não deu certo. E talvez seja essa a maior condenação que uma pessoa possa viver na sua vida, seja essa: alguém olhar-lhe nos olhos e dizer: tu estás condenado a ser no futuro aquilo que tu foste no passado. E é por isso que eu costumo dizer que eu fiquei padre
para anunciar o céu. Porque se o inimigo de Deus é especialista em nos apontar o que se foi, nós, homens consagrados ao serviço do altar, homens que tiveram a sua vida transformada pelo poder do sangue de Jesus, nós temos que apontar os nossos olhos dos fiéis para o futuro que nos espera. Porque se o inferno é passado e condenação, o céu é eterno presente e futuro de possibilidades. O meio-dia se instaurou na vida dessa mulher. Uma vida vivida na metáfora de uma manhã passada. Uma vida experimentada, muitas vezes frases amargas, como aquela que nós dizíamos aqui antes: eu não consegui, eu não dei conta, eu tentei ser amada de todas as formas, eu já tive 6 maridos. Eu já busquei a solução, toda a satisfação dos meus prazeres, e no entanto estou morrendo sem ser desejado. Estou correndo o risco de passar a minha vida inteira sem ser desejado, porque eu sou apenas um objeto de prazer. E o pior, faço com os outros a mesma coisa, não experimento na minha vida o desejo de continuar ao lado. Porque se o passado nos condena com seus prazeres já desfeitos, o futuro e o presente pode nos redimir com seus desejos eternos. O meio-dia estabelecido na vida da samaritana, uma vida pronta para ser condenada, e por razões concretas. Essa mulher tinha um passado que lhe dava todas as possibilidades de uma condenação, e até falo, não estou dizendo ainda de uma condenação escatológica, não. Estou falando de condenação histórica. Porque uma coisa é você falar da condenação escatológica, daquela que você fala, quando eu morrer vou para o inferno. A outra condenação histórica, e talvez a que estivesse ainda pulsando no coração dessa mulher, era essa: minha vida não deu certo, fiz da minha vida um inferno. Não me salvei, não encontrei a felicidade, tornei-me um objeto neste mundo, tornei-me uma experiência desastrosa, fiz da minha vida um desastre, transformei-me nos meus erros, cometi tantos erros que não soube me distinguir dos erros que eu cometi, eu me tornei um erro na vida. E aí eu me recordo das palavras tão sábias do meu confrade Padre Zezinho. Padre Zezinho é um homem de muita sabedoria, e às vezes tem a frase certa no momento certo. Ele diz: um erro na vida não pode ser uma vida de erros. Um erro na vida não pode ser uma vida de erros. Amanhã foi toda errada. A vida dessa mulher na metáfora de uma manhã que passou, de uma manhã que ela não alcançou o significado para a vida. De repente agora, sentada, cansada, no meio-dia, a hora sexta, como é o significado judaico dessa tradução, momento em que o sol está a pino, o cansaço toma conta, e eis que chega alguém para lhe devolver todo o significado de uma manhã perdida. E aí entra aquele por quem me apaixonei um dia, aquele por quem eu me apaixono a cada dia, com sua capacidade de dizer sem falar. Jesus chega de um jeito simples, de um jeito humilde, e começa a perguntar para ela, pede um favor. Deus pedindo um favor a uma mulher que viveu uma manhã sem esperanças. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que nós amamos. Pede um favor. Você poderia me dar um pouquinho dessa água?
E ela, recordando-se da manhã que não deu certo, começa a dizer para ele: como é que você pode me pedir água, se você nem mesmo pode dirigir a palavra a mim? Você é judeu, eu sou samaritana. Olha o reconhecimento de ser o pior. O reconhecimento de não estar incluído, de não se sentir no direito, de ter nascido para o erro, de ter nascido para o pecado, de ter nascido para uma vida que não foi aquela que os outros tinham. Consciente e totalmente tomando posse da fragilidade, totalmente tomando posse do fracasso. E Jesus a desafia: não presta atenção na fragilidade dela, não ponha atenção naquela manhã derrotada, mas projeta para aquilo que pode ser, para ele no momento da necessidade, da sede do corpo, e para ela, a água que definitivamente poderia transformar a sua vida, a ponto de fazer esquecer aquilo que a sede daquela hora poderia romper. Amanhã sem esperanças, amanhã sem mar aberto, amanhã na posse de um exército que a domina, de repente, na frase mansa de um homem que é Deus, ao lhe pedir um favor. E Jesus deve ter precisado olhar muito para aquela mulher, porque somente um olhar que ama é capaz de fazer esquecer os sofrimentos de uma manhã sem esperança. Eu não sei se você já foi olhado assim. Se alguém um dia te olhou de um jeito tão novo e especial, a ponto de lhe fazer esquecer a manhã que não deu certo. Eu não sei se você faz a experiência de vez em quando pela vida, ser olhado por alguém a ponto de fazer-lhe esquecer tudo aquilo que não havia dado certo. Às vezes a gente tão derrotado, tão machucado pela vida, a gente se depara com algumas pessoas que conseguem retirar de nós uma água que nós não sabíamos que a gente possuía. Foi justamente o que Jesus fez com aquela mulher. Olhou para que ela tivesse coragem de esquecer a manhã de derrotas. Se tu soubesses quem é que te pede água para beber. E aquele olhar que encoraja a manter os olhos no passado, mas não para revivê-lo, mas para de fato soterrá-lo, para de fato encerrá-lo, para de fato colocar o ponto certo, é que dá a ela a coragem de contar tudo o que ela havia feito. É como se houvesse um processo de cura interior naquela criatura, naquele instante, que tivesse coragem de dizer: Senhor, meu podre é este. É verdade. E nisso ela reconhece a profecia de Jesus. Não é porque ele anuncia um grande milagre, não é porque ele anuncia uma grande promessa. Veja bem que a profecia de Jesus é reconhecida no coração da samaritana, é porque ele aponta para a verdade dela. O profeta não é aquele que apenas nos aponta para um futuro glorioso, mas é, antes de qualquer coisa, o que nos aponta para aquilo que nós precisamos renunciar para depois assumir o futuro glorioso. E o que aquela mulher precisava fazer era só ter capacidade de dizer: eu sou isso. Porque diante de Deus máscaras não funcionam. Enquanto a gente fingir para nós mesmos, nós não iremos a lugar nenhum. Enquanto nós não reconhecermos as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos mares diante de nós, enquanto a gente não der nome aos nossos inimigos, enquanto a gente não olhar nos olhos dele, eles serão maiores do que nós. Enquanto a gente temer os malefícios da manhã, nós não seremos capazes de entrar na tarde com cores de ressurreição. E foi justamente o que aquela mulher fez. Teve a coragem de contar. No momento em que ele faz a pergunta que mexe justamente nos afetos dela: vai trazer seu marido? Eu não tenho marido. Já tive 5. E aqui existe uma beleza bíblica teológica, bíblico-teológica. 7 é o número da perfeição. Teve 5 maridos.
o que agora que tens, não é teu. Quantos não? 6. Mas esse que está à beira do poço agora, te pedindo água para beber, é o definitivo, que chegou, que não vai embora. O homem perfeito chegou para que você possa reaprender a ser gente. Por isso que eu digo, sempre brinco, quanto mais você crescer em Deus, maior será a sua exigência nos seus relacionamentos e maior será a sua possibilidade de ficar encalhado, sim. Não é? Não vai se sujeitar a qualquer amorzinho barato que chega por aí, não. Gente que chega de qualquer jeito também vai embora. Gente que chega por qualquer porta também vai embora. Quantos corações samaritanos vivendo amanhã de um relacionamento que não deu certo por causa disso. Quis um marido sem Cristo. A mesma coisa, o homem quis uma mulher sem Cristo. É impossível amar o outro se antes o amor de Jesus não estiver amando em nós, não estiver nos devolvendo o tempo todo. Amor humano precisa nos devolver o tempo todo a nós mesmos. É por isso que nós temos essa especialidade, esse atributo humano. Quando a gente se ama, o que na verdade nós estamos fazendo não é trazendo o outro para a gente, não. Isso é equívoco, isso é manhã que não deu certo. Amor de ressuscitados, amor de homens e mulheres que acreditam em Deus, não é amor que retém, é amor que devolve ele a ele mesmo. O que aquela mulher havia vivido nessa manhã que não deu certo, manhã que expressa a vida inteira, foi isso. Homens que passaram pela vida dela e que a roubaram dela mesma. Pessoas que ao invés de devolver o que ela era, roubaram. Amor humano é devolução, não é roubo. Amor humano é restituição. Eu restituo no outro, com o meu cuidado, com o meu afeto, com a minha fidelidade, aquilo que muitas vezes a manhã da destruição fez. Por isso eu digo, quanto mais nós mergulhamos no mistério do Cristo, maior é a nossa exigência nos nossos relacionamentos. Nós não queremos qualquer coisa, porque aquele que aceita qualquer coisa, também será deixado por qualquer coisa. Tudo que começa no qualquer, termina também por um qualquer. E aí, qual é a experiência humana que essa mulher faz? Gente, devia passar pelo coração dela. Eu estou diante de alguém que está me devolvendo. Alguém que está fazendo os meus olhos se abrirem, para que com coragem possa enxergar todos os mares que um dia me afundaram, todos os exércitos que me destruíram. E ali naquele processo de catarse, de purificação, porque a água purifica, o mesmo mecanismo da água purificando os seus órgãos, aqui a palavra de Deus, na boca de Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo. E verbo, qual é a função do verbo dentro da frase? Dar ação ao sujeito. Sujeito sem verbo é sujeito paralisado. Aqui entra o poder redentor de Deus na figura de seu filho Jesus, por meio do seu verbo. Fala para ela, meu filho, diga para ela, coloca ação neste coração que acostumou a ficar parado, a ver a destruição acontecer. Movimenta a vida. Movimenta, meu filho, porque meu povo precisa ser movimentado para as mudanças, precisa ser movimentado para as transformações. Coloca nessa mulher uma palavra que faça esquecer amanhã que não deu certo.
E ali o verbo, o poder da poesia, o poder do olhar que restitui, faz com que aquela mulher possa descobrir as forças que antes ela não sabia que tinha, inclusive de assumir que a vida não tinha dado certo. Quantos de nós precisamos passar pelo duro aprendizado de dizer, não deu certo? Porque por orgulho nós não dizemos, a gente mente para o outro. A gente não aprendeu a ter coragem de assumir o fracasso, e por isso que nós somos fracassados a vida inteira. É aquela velha história. Fomos 10 competidores, eu cheguei em último lugar. Eu só vou ter o direito de chegar no primeiro um dia, se eu tiver coragem de contar que eu cheguei em 10º. Mentirosos não alcançam autenticidade. Mentirosos não sabem captar. A palavra de Jesus é naquele momento uma restituição. É o verbo que dá ação ao sujeito. É aquela palavra que movimenta aquela mulher para reconhecer, eu não nasci para essa porcaria de vida que eu estou levando. Eu não nasci para viver essa condição de miserável eternamente, não. Ainda que eu tenha que reconhecer que esse mar está difícil de ser atravessado, eu preciso reconhecer, quem me leva à frente ao amor de Deus, é essa coragem que eu tenho de olhar para mim e de dizer, não deu certo, mas ainda pode dar. Como eu disse aqui no primeiro momento, Deus não facilita as coisas. Porque se Ele facilitar, Ele retira a parte do milagre que só você pode realizar. Tenha coragem de discutir com Deus também. Tenha coragem de fazer perguntas e de receber também as respostas dEle. Volte a ser menino. Que é o que essa mulher conseguiu fazer nessa hora. Ela reassumiu a inocência de quem sabe dizer, mãe, eu quebrei a sua xícara sim. Lembra daquela música? Apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, a vida não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você tem o dom de mostrar meu caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente não sou mais que um menino. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se ama. Vamos lá. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece. Por quê? Porque a gente se ama. Pronto. A solução da vida sempre que eu ouvi essa música, a imagem que mais vinha no meu coração era da minha mãe. Não existe ninguém neste mundo que tenha o dom de me fazer voltar a ser menino mais do que minha mãe. Tanto é que quando ela foi me visitar lá em Petrópolis, quando eu estava internado lá, que ela me encontrou, você precisa de ver o esforço que eu fiz para ficar mais bonitinho.
tomei banho, fiz a barba, vesti uma roupinha que não me deixasse muito magro, porque ela estava me acostumada a ver mais cheinho, né? De repente murchou o rapazinho dela, né? E sorrindo e ficando em pé, fingindo que não estava sentindo nada. Por quê? A minha mãe, eu não queria que ela me visse frágil. Mas na hora que eu olhei para ela, apenas você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, a vida não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. E foi o que aconteceu. Sabe o que Jesus conseguiu fazer com essa mulher? Isso. Fez esquecer o adulto que não deu certo. Como se um dia, naquela manhã, fosse devolvido àquela mulher, naquele meio de tarde, a oportunidade de começar de novo. É tão bom. Tão bom a gente ser olhado por olhos que nos inauguram, ao invés de nos terminarem. É tão bom a gente ser olhado por olhos que têm o poder de nos inaugurar, como se estivéssemos apenas começando. Mesmo quando estamos doentes, mesmo quando nós somos encontrados depois de uma manhã que nada deu certo. E ao invés de encontrar olhos que nos condenam, olhos que nos finalizam, nós nos deparamos com olhos que nos reinauguram. Reinaugurar. Ao invés da gente se deparar com aquela frase que nos acaba. Você está tão magro. Nossa, como você está acabado. Ela apertou minha bochecha. Mas ele está tão bonito. Estava nada bonito. Amarelo, quase alaranjado. Olhos de Deus. Olhos que ao invés de enxergar aquilo que está soterrado, aquilo que não tem mais jeito, são olhos que são capazes de nos devolver a nós mesmos, a ponto de nos reinaugurar e de colocar em nós uma coragem de nos olhar de um jeito novo e dizer, na vida de um cristão, a vida está sempre começando. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração se esquece, porque a gente se ama. Eu não sei. Na sua vida você faz a experiência o tempo todo de encontrar e ser encontrado também. Tantas vezes você esbarra naqueles que são seus, que você esqueceu que são porque você já se acostumou com eles. Tantas vezes você esbarra naquele irmão que há 30 anos você sabe que é seu irmão, mas já não sente mais. Porque tudo aquilo que a gente se acostuma na vida corre o risco de se tornar sem valor. Por isso que o amor, esse jeito bonito que temos de nos encontrar, são formas de reinaugurações. É tão triste a gente ver um supermercadinho, né? Sobretudo nós que moramos no interior, aquela lojinha famosinha, durante tanto tempo, de repente fechou as portas, faliu. Coisa mais triste que tem é falir, gente. É humilhante para o dono, é humilhante para o freguês, porque todo mundo se sente meio participante na falência. Meu Deus, será que eu não comprei o suficiente para manter? Falir é tão triste. Quantas relações humanas que estão falidas por causa disso? A nossa incapacidade de olhar o outro reinaugurando. Estou casado há 70 anos, padre, é uma tristeza, porque a gente não consegue mais se ver de um jeito novo, não tem mais novidade para contar. Quem disse?
O amor tem que ser esse atributo humano que nos dá a cada dia a capacidade e a possibilidade da gente se reinaugurar. Por isso que o amor sobrevive à medida em que a gente mantém pelo outro o desejo. O prazer com o tempo vai embora, não tem problema não. O importante é sobreviver o desejo. Está lá, 70 anos, emendadinho de arame, não tem entusiasmo nenhum, mas não sabe viver sem o outro. Irmãos que há tanto tempo já não se reconquistam, porque na hora da sede a gente não se encontra, a gente não tem coragem de contar a sede que sente. E porque a gente não conta a sede que sente, o outro não nos oferece a água. Quer matar a sua sede? Tenha coragem de reconhecer que você é sedento. Em Deus a realidade é a mesma. Deus acontece na vida humana por meio do amor humano. Não adianta nada você adorar a Deus, você glorificá-lo, você garanti-lo o seu amor eterno, se você não estender os braços para aqueles que estão do seu lado e que são obras a serem restauradas. Manhãs que não deram certo, que precisam se despertarem para a tarde que ainda virá. E aí sim, você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se ama. Eu desafio você. Esse evangelho nos dá a possibilidade de ficar nos dois lados da história. Ou naquele que senta e que precisa ser olhado, ou naquele que pode olhar. Vivemos os dois lados o tempo todo, não é verdade? Ainda bem, a vida humana é assim. Um dia estou numa situação favorável, no outro estou desfavorável. O importante é eu manter sempre. E você não tem o direito de fazer da sua palavra, de fazer do seu gesto algo que contrarie o desejo que Deus tem de devolver o outro a Ele mesmo. Nós o tempo todo nós podemos usar do nosso poder de ressuscitar ou do nosso poder de matar. O tempo todo estamos com o poder de desejar e de fazer o outro querer e desejar uma vida santa, uma vida melhor, ou nós estamos sempre prontos com nossas palavras tóxicas para poder fazer o outro desistir da luta. Você escolhe a palavra que você diz. E isso é tão sério, porque esse evangelho nos ensina. Se Jesus preferisse a palavra tóxica, Ele não teria transformado essa manhã de tristeza em tarde de ressurreição. Não teria. O mundo começa na palavra que a gente diz. Por exemplo, você está em silêncio agora. Faça a experiência do silêncio. O mundo começará a partir da palavra que você proferir daqui a pouco. A palavra que você disser a alguém, por meio do seu olhar, por meio do seu gesto, será uma palavra que terá o poder de reinaugurar o outro, ou será uma palavra que terá o poder de finalizar. Estou lembrando de uma história muito engraçada, lá em Divinópolis, Minas Gerais mesmo. Tem alguém de Você sabe que nós lá em Minas, quando a gente morre, sempre tem um parente para chegar de São Paulo, né? Então às vezes o defunto está até derretendo já, mas enquanto não chega o parente de São Paulo, nem não enterra. E espera o parente. Aí a primeira vez que a gente anda de avião é sempre numa situação assim, né? E estava lá, o velho morto lá, sua amiga minha que presenciou lá em Divinópolis a história.
E o velho já estava até derretendo no caixão, e a filha não chegava, e a filha não chegava, de repente chega. Desculpa se você chama Gorete, mas a história só tem graça se eu falar o nome da Gorete. A moça que chegou chamava Gorete. E a Gorete, como todo mundo, você sabe que o maior número de desmaios no Brasil acontece em Minas, nos velórios, né? Eu nunca vi povo para desmaiar em velório igual a gente. Eu quero ir junto. Só dá um empurrão para ver se quer mesmo, né? Aí chega a Gorete. Pai dela morto lá no meio da sala, né? E a Gorete, não! E grita, e abraça o pai, e sacode o caixão. E nisso a véia, a avó dela, só parada lá na porta, assim. Só olhando a cena, né? Sempre tem uma que vem para consolar, né? Aí uma veinha chegou. Gorete, minha filha, faz assim não, seu pai precisa descansar. Aí chega uma outra. Gorete, você precisa ser forte, minha filha. Chorando mais do que a Gorete. Falando que ela precisa ser forte. Aí naquele silêncio que foi só quebrado pelo choro da Gorete e a voz da véia, a avó dela, a véia só parada assim na porta, falou assim: ó Gorete, bem. Gorete. A Gorete olha para trás, né, tá a mulher lá. Larga a mão de ser farsa, filha. A Gorete levou aquele susto. Larga a mão de ser farsa, bem. Isso era muito ruim pro seu pai. E tem outra coisa, Gorete. Seu pai morreu muito chateado com você. Pronto. A esse comportamento, você pegue essa frase, no momento que a pobre da Gorete, mesmo que ela tivesse feito tudo errado, isso era hora de dizer, gente. A isso nós podemos chamar espírito de porco, né? Sempre tem um espírito de porco pronto para nos lembrar aquilo que a gente não fez. Ou então sempre tem um espírito de porco pronto para lembrar aquilo que a gente fez de errado. Raramente uma pessoa vem nos não, imagina, isso não é hora disso, vamos esquecer. Não. Na vida, essa experiência de Jesus é a mesma experiência da Gorete com a avó dela. Jesus teria toda a possibilidade de relembrar para aquela mulher tudo que não havia dado certo. Gente, a mesma postura se coloca diante de nós o tempo todo, pode observar. O quanto que facilmente nós assumimos na vida a postura de acusadores. O quanto que nós somos desumanos no momento em que nós temos que lidar com a fragilidade daqueles que estão do nosso lado. Às vezes nós somos especialistas em perceber o que o outro não conseguiu. Às vezes nós somos especialistas em colocar a nossa atenção somente naquilo que o outro não alcançou, e isso é diabólico em nós. Quer quebrar o poder do diabólico? Faça a mesma experiência de Jesus. Assuma isso na sua vida, mas é para a vida inteira. Gente que assume a postura de acusador, gente que assume a postura de demonstrar amanhã que não deu certo, o mundo já está cheio e nós não precisamos mais engrossar a fila destes. Nós precisamos demonstrar o nosso cristianismo, é a partir do nosso jeito de fazer uma evangelização que passe pelo ânimo, pela coragem. Muitas vezes a pessoa está no lugar errado, a pessoa está fazendo tudo errado, mas você nunca pode se esquecer que pela condição crística de ser filho de Deus, não existe pessoa errada. O que existe é pessoa certa no lugar errado.
O que existe é pessoa certa na vida errada. O pecado não tem o poder de minar aquilo que você é pessoa certa. O diabo não tem o direito de olhar nos seus olhos e dizer: você é a pessoa errada. Isso é mentira. E a especialidade do inimigo de Deus é mentir. Esse ordinário não sabe falar a verdade, ele só mente. E muitas vezes nós, pessoas certas, estamos na vida errada, porque alguém não olhou nos nossos olhos, porque nos faltou alguém que nos olhasse nos nossos olhos e nos anunciasse a profecia. Meu irmão, você é a pessoa certa, só que você está no lugar errado. O que tem que nos dar coragem de continuar a ir adiante é a convicção de que nós somos pessoas certas. E o grande problema do pecado é que ele mina essa nossa convicção. Mina a convicção de que somos pessoas certas, nos colocando a mentira de que somos errados. Não, uma vida errada, volto à frase do meu amigo Padre Zezinho, não pode se transformar, não pode se converter em uma vida de erros. Pessoa certa, muitas vezes vivendo de um jeito errado, mas a pessoa é certa. É igual, volto a dar o exemplo que eu já dei aqui, é igual o diamante que está sujo de barro. Está sujo de barro, mas continua sendo diamante. Porque diamante não foi feito para ficar no barro. Você sabe o que mais me fascinava no Padre Léo? Era a capacidade que ele tinha de olhar a prostituta e reconhecer só a mulher. Esquecer o que era errado nela, para prestar atenção naquilo que era certo. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolheste de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aqueles que escolheste e tomaste pela mão, geralmente eu não os quero no meu lado. É desconcertante. É desconcertante você assumir essa postura na vida. Assuma esse compromisso com você. Eu quero ser uma pessoa que olha o mundo para descobrir as pessoas certas, para apontá-las de que elas são as pessoas certas. Assuma o compromisso de ver o que os seus olhos a princípio não mostram. Olha com profundidade. Olha com mais lentidão. Olha com mais vagareza. Olha as miudezas. O mundo será mais santo a partir das miudezas. Sujou um copinho de café? Lava. Porque todo mundo está sendo lavado naquele gesto. Pode curar a ferida de alguém? Cura. Porque todo mundo está sendo curado naquele gesto, naquela ferida curada. O mundo é pequeno. E muitas vezes nós não damos conta das coisas grandes, é porque a gente não tem olhos para as pequenas. Muitas vezes nós não somos capazes de ir além, porque os nossos olhos são rasteiros. A gente só vê amanhã que não deu certo. Põe a mão no seu coração. Fecha seus olhos. Eu lhe desafio agora a estar sentado à beira do poço, neste mesmo horário em que estava aquela mulher na Samaria.
Eu sei que você tem muitas coisas que hoje você poderia classificar como fracassos. Eu sei que hoje você tem realidades muito concretas na sua vida em que você pode chegar e dizer: eu não dei conta de ser mãe naquela hora. Eu não dei conta de ser pai. Eu não dei conta de ser irmão. Eu não fui fiel. Eu não fui humano. Eu fui pelo caminho fácil da mentira. Eu fui pelo caminho fácil da prostituição. Eu corri atrás dos meus prazeres. Eu corri atrás da minha vaidade. Vaidade de ser santo. Pisei nos que estavam do meu lado, achando que eu tinha a palavra final para tudo. Eu corri atrás num retrocesso. Ao invés de caminhar para o poço que me oferece água limpa, eu preferi o retrocesso na manhã que deu tudo errado. Ao invés de colocar a minha atenção nos olhares que me libertavam, eu prestei atenção nas palavras da acusação. Ao invés de colocar a atenção nas palavras que colocavam em mim uma nova esperança, eu coloquei a minha atenção em pessoas que não me amavam. Confiei em estranhos, ao invés de confiar naqueles que me colocaram no mundo. Coloquei todo o meu empenho em sonhos que eram pesadelos, em situações que não estavam favoráveis a mim. Permiti que invasores da minha alma tomassem conta daquilo que eu tenho de mais sagrado, que sequestrassem aquilo que eu tenho de mais precioso. Permiti que muitos me jogassem no barro das indiferenças, fazendo com que o meu diamante pudesse ficar ofuscado com tanto barro. Eu me esqueci de quem eu era. E agora eu lhe desafio a imaginar essa presença de Jesus se aproximando de você, prendendo os seus olhos no dele, e você reconhecendo que no olhar dele não existe nenhuma reprovação daquilo que você não conseguiu. Ele sorri para você. Ao invés de um rosto marcado pela revolta, no rosto de Jesus você encontra ternura, amor, misericórdia. E você corre a esse encontro. Você corre definitivamente para esse encontro, porque você sabe que a sua manhã de insucessos e de derrotas só poderá ser esquecida se você prender os seus olhos nesta face que hoje tem o poder de te reinaugurar. E se antes a sua vida já tinha placa indicando falência, hoje você se renova nesse olhar e você tem a coragem de subir, retirar essa placa que indicava falência e colocando uma nova placa, aberto, reinaugurado pelo poder de Jesus em você. Sinta o abraço de Jesus agora, lhe devolvendo tudo aquilo que foi roubado, pelas drogas, pelos vícios, pelas mentiras, pelos relacionamentos pecaminosos, estragados, que você assumiu e que hoje você renuncia nesse abraço. Vida nova sendo derramada sobre você nesta hora do dia, que separa aquilo que não deu certo daquilo que ainda pode ser vitória em nós. Na postura de homem e de mulher vitoriosos,
Segure a mão de quem está do seu lado, coloque a mão na cabeça de quem está do seu lado. Proclame com ela essa reinauguração da sua vida. Não sou eu que estou lhe ordenando isso, é o próprio Cristo. Na atualização da sua palavra, cada vez que a sua palavra é proclamada entre nós, é presença real de Jesus em nosso meio. É Eucaristia acontecendo por meio de palavras. É Eucaristia sendo servido do banquete da palavra. É palavra sendo colocada em nós para que nós pudéssemos esquecer as palavras antigas da condenação, de tudo aquilo que foi destrutivo em nós. A palavra de Jesus, quando é proclamada e anunciada, é como se nós estivéssemos nos servindo de um banquete, onde essa comida é saudável, ela não intoxica, mas ao contrário, ela nos liberta de todas as impurezas que entraram em nós. Substitua o seu verbo. Se o verbo que você conjugou até o dia de hoje, e que deu a ação ao seu sujeito, aquilo que você é, foi um verbo de destruição, assuma o verbo de Deus. Deixe-se movimentar pela ação de Deus na sua vida, que ao invés de lhe condenar, lhe coloca uma esperança, um olhar novo, um jeito novo de interpretar aquilo que é velho. E vamos proclamar esta realidade de que Deus faz novas em todas as coisas em nossas vidas. Primeiro dando um grande aplauso a Jesus, ao Espírito Santo. Mais um aplauso. Digo que eis vocês. É vitória no Senhor. Eu faço novas todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas. Hoje lhe dou vida nova. Hoje te dou vida nova. Renovo em ti. Renovo em ti o amor. Te dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Eu hoje te dou vida nova. Renovo em ti o amor. Te dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Então eu digo que faço novas todas as coisas. 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 E faço novas todas as coisas. E faço novas todas as coisas. Vamos aplaudir. Lá em cima. Aplauda bem forte o Senhor. O Espírito Santo que faz novas todas as coisas. Inaugura um tempo novo.